Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda para mais um encontro matinal aqui no projeto 626 para falarmos a respeito de temas tão interessantes, não é? Temas que nos tocam de alguma forma para que nos identifiquemos dentro de alguns contextos da psicanálise, da psicologia, enfim. E nesta semana estamos falando sobre transtornos de personalidade, tá bom? E hoje nós vamos falar a respeito do TDAH, não é? Déficit de atenção e hiperatividade. Jussara, muito bom dia. Lu Silva, muito bom dia para você também, minha querida. Bem-vindos, bem-vindas para este momento, não é? Muito legal, muito bacana, com essa troca de energias que nós estamos estabelecendo já ao longo desse tempo todo, aqui no projeto 626, tá bom? Bem, nós vamos falar então sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH é tão conhecido, não é? E muitas pessoas sendo rotuladas ou se autorrotulando com TDAH, né? Quais são os sintomas mais comuns, como lidar com isso, por que isso acontece, de onde isso vem e como fazer o tratamento do TDAH, tá bom? Nós atendemos alguns pacientes com TDAH também e vamos para aquelas pessoas que não sabem nada sobre esse transtorno ou que sabem de uma maneira superficial, rasa, vamos trazer para você então o conceito técnico e alguns sintomas do TDAH, tá bom? Bem, então o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um distúrbio neurobiológico crônico que se caracteriza por desatenção, desassossego, ou seja, hiperatividade e impulsividade. Inaildo, também bom dia para você. Os sinais devem obrigatoriamente manifestar-se ainda na infância, mas podem perdurar por toda a vida caso o acompanhamento não seja feito adequadamente, devidamente acompanhado, tá bom? Rita, também muito bom dia. Freitas, bom dia também, tá bom? Olha o pessoal aí acordado em pleno feriado, que bacana isso, né? Mara, bom dia também, minha esposa. Olha só, hoje não foi dar aula, não é? Está aqui em casa já de manhã para cuidar da gataiada, acordar cedo para cuidar, as gatas não deixam ficar na cama, não é, Mara? Bem, esse distúrbio, o TDAH, ele acaba por afetar de 3 a 5% da população mundial. Portanto, não é raro, não é um caso isolado. Trata-se, portanto, de um transtorno que acomete até 5% da população mundial, independentemente de raça, de etnia, enfim, no mundo inteiro. Portanto, já entendemos que trata-se de um problema não apenas especificamente gerado pela ambiência, mas também por condições congênitas, né, hereditárias. Gustavo, bom dia para você também. Bom dia, bom dia. Bom, o TDAH, então, é uma doença, não, ela não é nova, ela já se registra, já se observa, já se acompanha desde o século XIX e a sua frequência é igual em todo o mundo. De acordo com o DSM, o manual, né, de classificação de doenças mentais, que é adotado mundialmente, essa síndrome pode ser classificada em 3 grandes tipos. Então vamos entender que nós temos o TDAH mais grave, menos grave, ou aquele praticamente imperceptível. Nós temos então aquele que se caracteriza pelo déficit de atenção, é um tipo específico. O outro que se caracteriza pelo déficit, cujos sintomas seriam então a hiperatividade, a impulsividade, ou num terceiro momento, onde esses dois combinados, a pessoa tanto traz consigo o déficit de atenção como a hiperatividade, a impulsividade também. Então, só o déficit de atenção, só a hiperatividade ou os dois combinados, ok? É por isso que o diagnóstico precisa ser feito por profissionais sem pressa, enfim. Lembrando que esses transtornos que estamos trazendo aqui, ao longo dessa semana, de semanas anteriores também, é importante que prestemos atenção. Um sintoma isoladamente ou 2 sintomas isoladamente não caracterizam um transtorno. É preciso que haja uma combinação, que haja uma recorrência, que haja então, portanto, um período de análise prolongado para perceber se aquilo realmente faz de fato
parte da personalidade do paciente, não é? Não adianta, não podemos, por um ou outro comportamento isolado, por uma ou outra atitude isolada, já diagnosticar este paciente, sob o risco de errar e, eventualmente, proceder a um tratamento, um acompanhamento inadequado, né? Ou errado realmente, podendo agravar até aquele problema que aparentemente é mais simples ou mais fácil de ser acompanhado, tá bom? Bem, então vamos trazer alguns sinais clássicos, alguns sintomas clássicos, não é? Que dá para perceber se a pessoa tem ou não o TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, né? Vamos, alguns destes sinais, pelo menos 6 ou 7 desses sinais combinados com certa recorrência, com certa frequência, aí sim podemos afirmar, digamos assim, que trata-se de um paciente com TDAH. O primeiro e clássico sinal não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido. Então, a pessoa que tem TDAH, aqueles pequenos detalhes, que geralmente a mulher presta muita atenção, algumas pessoas são presas a pequenos detalhes. Quem tem TDAH não presta atenção em pequenos detalhes, não é? E às vezes acaba cometendo erros, pequenos erros, por absolutamente descuido. Bota água para ferver, por exemplo, para fazer um café, e esquece a água no fogo, ou esquece de colocar o açúcar, esquece de desligar o fogão, esquece a torneira aberta, por exemplo. Então, pequenos detalhes passam desapercebidos e a pessoa comete erros pequenos, não é? Como esquecer uma chave, assim por diante, por absoluto descuido, não presta atenção em pequenos detalhes. Já as grandes questões, grandes projetos não passam desapercebidos, mas as pequenas coisas, aquelas que não trazem muita importância, digamos assim, ou uma importância significativa na vida dele, ele acaba por esquecer. Outra questão importante, tem dificuldade de manter atenção em tarefas, conversas ou leituras. Exatamente, está conversando com você, trocando uma ideia, se passar um tempo muito prolongado, o outro começar a falar demasiadamente, ele já desvia, já não presta atenção, não é? Tarefas escolares, por exemplo, na criançada, não conseguem se concentrar, né? Já qualquer coisinha desvia sua atenção, qualquer coisa, um miado de um gato, por exemplo, já é suficiente para desviar a sua atenção. E também dificuldade para concentrar em leitura. Por exemplo, vai ler um livro, chegando ali na terceira, quarta página, já esqueceu completamente o que estava escrito ou o que ele leu em 2 páginas anteriores. Portanto, o TDAH, se você manda aquele famoso texto, né, o textão, né, um texto com 4 ou 5 páginas, por exemplo, é perda de tempo, porque quem tem TDAH, ele não vai se lembrar, não vai conseguir fazer analogia, não vai conseguir inferir um sentido real sobre todo aquele texto que você escreveu, porque há uma dificuldade de concentração na leitura e até mesmo para inferir o devido sentido àquilo que ele está lendo. Pegoraro, Marina, também muito bom dia para você. Outra característica, outro sinal, parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. Às vezes ele está meio aéreo, o olhar se desvia para a direita, se desvia para a esquerda, ele baixa a cabeça, você está conversando com ele, mas sabe quando ele está viajando? Onde é que está a cabeça? Está a cabeça no mundo da lua, preste atenção. Então os professores vão diagnosticando muito facilmente o TDAH, né? na fase infantil, que esses sintomas são muito mais acentuados, né? E a professora vai comunicar a diretora, a coordenação, os pais e assim por diante, para que se inicie um acompanhamento daquela criança. Então não consegue se concentrar, não é? Outra coisa importante, não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos. É outra característica importante, especialmente na criança, não é? Você dá uma relação, uma receita de bolo, por exemplo, para um adulto. Está lá a receita, está escrito o passo a passo, não consegue acompanhar aquilo. Não se lembra se já fiz, se já não fiz. Então o TDAH é capaz de colocar 2 vezes o sal no arroz, por exemplo, 2 vezes o açúcar no café, ou trocar, colocar, não prestar muita atenção, no lugar do sal, colocar o açúcar,
no lugar do açúcar colocar o sal ou farinha de trigo, o que tiver ali à disposição. Se for branco, pronto, pode ser sal, pode ser trigo, pode ser o açúcar e assim por diante. Então não presta muita atenção nesses pequenos detalhes, não é? E não consegue levar o trabalho até o fim. Geralmente deixa tudo pela metade, faz meia tarefa, faz metade da coisa, metade da limpeza, metade do trabalho, metade de uma organização daquilo que ele está fazendo. É o TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, né? Tem dificuldade para organizar compromissos e cumprir prazos. Essa é uma característica muito comum no adulto, não é? Então, por exemplo, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantos compromissos que eu não sei, minha cabeça pega fogo e tal. Na terapia, nós vamos orientando o seguinte: comece a usar post-it, aquele papelzinho, comece a adotar a agenda. Então, o TDAH, se você tem ou conhece alguém, ele precisa estar, ele é mais sinestésico, não é? Quando está em contato com as coisas, quando pega. Então, uma agenda daquela clássica que nós temos, não é? Quem atende aí na saúde mental, médicos, enfim e tal, na área da saúde, sabe que sem a agenda não somos nada, não é? Eu, principalmente, sou muito sinestésico, eu gosto de ter o papel, a agenda ali na minha frente para olhar toda hora. Muita gente se adapta com a agenda do celular, não é? Que fica toda hora pipipi, lembrando. Mas não é uma visão permanente e contínua como se fosse, como é, por exemplo, na agenda. Então, para organizar os compromissos, é bom escrever, estar ali num lugar onde ele vê toda hora. Então, durante o tratamento, nós falamos assim, mas comece a organizar, não é? Tantos compromissos, nós, psicoterapeutas, nós já sabemos que não é tanto compromisso assim, é aquela confusão mental, dificuldade para organizar tarefas. Então, quando a pessoa acaba colocando numa agenda, ele vai perceber que tem 4 ou 5 funções, 4 ou 5 tarefas ao longo do dia inteiro. Aí ele percebe que lhe sobra tempo, que dá para executar, que dá para fazer. Mas se fica só na cabeça, porque o TDAH tem um pensamento hiperacelerado, pensa em trocentas coisas ao mesmo tempo. E por isso tudo se confunde e não consegue focar, não consegue se concentrar, não é? São hiperinteligentes. Geralmente a maioria é ligado a áreas artísticas, áreas clássicas, na arte, na música, na pintura, na criação, na área de marketing, assim por diante, não é? São grandes músicos, grandes talentos, escritores e assim por diante, né? Por incrível que pareça, escritores, mas se tem dificuldade de concentração, para você ver como é, não é? Quando foca realmente, transformam-se em gênios naquela área que eles se descobrem e decidem focar, não é? Então, a agenda, por exemplo, pode ser uma alternativa. O post-it, aqueles pequenos lembretes, não é? Onde ele vai, por exemplo, não esquecer disso, fazer aquilo, tal, para que ele se organize e que aquilo vire automático na sua cabeça, né? Outra questão importante, ele reluta em se envolver em tarefas que exigem esforço mental prolongado. Exatamente por isso. Algumas tarefas que exigem esforço mental, uma concentração por um tempo prolongado demais, eles evitam isso, porque já entram nesse desafio, já entram nessa tarefa desanimados, sabendo que não vão conseguir, porque não conseguem se concentrar. Esse déficit de atenção faz com que eles evitem esse tipo de desafio, onde exige um esforço mental, concentração, dedução, inferência, compreensão, por exemplo, sobre aquilo, eles evitam exatamente pelo esquecimento. Esquecem-se facilmente. Não é que são relaxados, não é que são vagabundos, não se trata disso. Não prestou atenção em mim, não deu atenção para mim, não liga para o que eu faço. Não, realmente não percebe. É uma característica, não é intencional aquilo. Faz parte, não percebe, não se atém a pequenos detalhes. Nossa, nem percebeu que eu cortei o cabelo, por exemplo, nem percebeu que pintei as unhas, por exemplo, nem percebeu que eu troquei um móvel de lugar na minha casa, por exemplo. Sim, não percebeu de fato. Ele não observou de fato, porque é uma característica déficit de atenção. Não presta tanta atenção. Para ele as coisas grandes é que são importantes. Pequenos detalhes deixam de ter importância, fogem do campo de sua observação. Então, conviver com o TDAH é relativamente fácil, desde que eu compreenda esses déficits, essa falta, né, de percepção, de observação, né? E não oferece nenhum risco a ninguém, nem a ele mesmo. É um déficit de atenção apenas, não é?
Perde itens necessários como documento, chave, celular, isso é muito clássico. O TDAH, por exemplo, ele sai de manhã, está chovendo, leva o guarda-chuva, 99,9% que ele vai esquecer o guarda-chuva se não estiver chovendo de tarde, né? A hora que ele voltar para casa. E se estiver chovendo, ele é capaz de esquecer que levou o guarda-chuva, não é? Leva a blusa, depois ao longo do dia esquenta, deixa em algum lugar, lá na cadeira, enfim, no trabalho, algum lugar que ele tenha levado, esquece a blusa lá no trabalho, porque ele se esquece que estava frio de manhã e que ele levou a blusa. E é capaz de voltar passando frio porque esqueceu de levar a blusa. Então, essas questões do esquecimento, onde eu coloquei minha carteira, onde eu coloquei a chave do carro, enfim, é muito comum a pessoa estar, por exemplo, segurando um relógio, né? Ou segurando a chave, com a chave no bolso, e começa a procurar, onde é que está, eu esqueci, onde é que coloquei, né? As pessoas falam, vai estar na sua mão. Ah, caramba, nem percebi. Mas é importante ressaltar para você, meu querido, minha querida, para um comportamento, um destes sinais isoladamente, 1, 2 ou 3 ou 4 isoladamente, não caracteriza o TDAH. Porque há aqueles dias em que nós estamos absolutamente esquecidos, aquele dia que estamos apáticos, aquele dia que estamos tristes, que não queremos fazer nada, que estamos cansados mentalmente, perturbados física ou mentalmente, então a gente acaba também cometendo tendo esse tipo de comportamento, esse tipo de atitudes, tá bom? É por isso que o diagnóstico não pode ser dado por 1 ou 2 ou 3, digamos, ou até meia dúzia de sintomas, mesmo que ocorram durante o dia. Se isso não houver uma recorrência, ou seja, analisamos para o diagnóstico ao longo de um prazo e a recorrência destes sinais, para então diagnosticarmos, tá bom? Outra coisa é facilmente distraído por estímulos externos ou pensamentos. Ele está conversando com você, está lendo um livro, está numa aula, está num diálogo assim, qualquer coisa ele se distrai. Qualquer estímulo externo ele se distrai. Ou, de repente, você está conversando sobre um determinado assunto e aquele assunto despertou nele um gatilho, alguma coisa, para outra coisa. Então o pensamento dele viaja. Ele sai literalmente daquele lugar e começa a ficar pensando noutra coisa. E o TDAH, ele tem a capacidade, digamos assim, entre aspas eu coloco capacidade, de pensar num zilhão de coisas ao mesmo tempo. É um pensamento acelerado, pensa demais em trocentas coisas ao mesmo tempo. Por isso, essa dificuldade de foco. Então, você está conversando com ele, de repente, qualquer coisa, um passarinho lá fora, uma colher que caiu e tal, pronto, já desviou a atenção, ele já quer saber o que é aquilo e desconcentra-se completamente naquilo que está acontecendo do seu lado. Ali, mesmo que esteja conversando com outra pessoa. Outra coisa, ele é meio avoado, né? Parece que está meio avoado, está meio assim, né? Para atividades cotidianas, por exemplo, como pagar contas, retornar ligações e assim por diante. Portanto, se você convive com TDAH, não espere que ele assuma compromissos rotineiros, porque ele é bastante avoado. Se não tiver uma agenda, se não tiver um post-it, se não tiver uma cobrança, eu estou colocando sempre entre aspas aqui para você entender, não é? Tipo assim, toma aqui, ó, vai pagar a conta. Ou se não tiver uma agenda, ele é meio voado. A conta fica ali sobre o móvel, com o dinheiro do lado, venceu a conta, ele olha tal, mas não se lembra que venceu, que vai vencer amanhã, não é? Então ele acaba por esquecer. Outra coisa importante, fulano ligou para você, eu falei que você ia retornar meio-dia. Se não escrever, se não anotar, ele vai esquecer. Ele é meio avoado, porque a preocupação dele é sempre estar ali, com o presente, com o que está acontecendo tal, é mais para o presente, para o ato presente. Então essas questões, como eu já falei, ele esquece carteira, esquece relógio, esquece guarda-chuva, esquece as coisas, esquece fogão ligado, né? Eu não estou falando aqui no compulsivo, não tem nada a ver. Perceba que às vezes um dos sinais, um desses sintomas, aparece em diversos tipos de transtorno. É por isso que temos que observar a recorrência, a frequência, a combinação de vários sinais, vários sintomas, para podermos traçar o diagnóstico sobre o perigo de um diagnóstico errado e até um tratamento eventualmente errado, um acompanhamento equivocado, tá bom? Outra coisa importante
Ele fica remexendo ou batucando as mãos ou os pés e se contorce na cadeira. Mais comum em criança, né? Ele fica o tempo todo assim, por exemplo. Lembrei do toque da fanfarra aqui. Ou fica se mexendo o tempo todo, mexendo o pé, tá? E balança na cadeira para cá, balança para lá, balança para cá, balança para lá. É um sinal de que o que está acontecendo ali não lhe está interessando muito, não está assimilando. Muito comum em criança isso, né? Na escola. Então, atenção, professores e professoras, é muito comum de ficar batucando, se mexendo para cá, se mexendo para lá, mexendo as mãos, mexendo os pés, assim por diante, gesticulando, né? Tipo assim, não estou nem aí o que está dizendo, não estou prestando atenção em nada, estou entendendo nada que está falando aí, né? Outra coisa, levanta da cadeira em situações em que se espera que ele fique sentado. Está todo mundo ali concentrado, por exemplo, numa aula, todo mundo numa expectativa, esperando, prestando atenção em alguma coisa, o TDAH simplesmente ele se levanta e vai fazer outra coisa, como se aquilo que estivesse acontecendo não tivesse importância, porque não tem de fato para ele. Por quê? Porque ele não está prestando atenção. Ele está com déficit de atenção, então ele não está concentrado naquele momento, né? Então você perceba que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa pode ter apenas o déficit de atenção, ou apenas a hiperatividade, irritabilidade, ou a combinação dos dois. Há diversos tipos de TDAH. Então você pode dizer assim, pensar, fulano tem TDAH, mas ele consegue fazer isso, o meu filho tem e não faz nada. De repente é uma combinação do déficit de atenção e da hiperatividade com irritabilidade. Não é? Então, não necessariamente que tem déficit de atenção vai ter a hiperatividade, essa agitação o tempo todo e é irritado. Ou a pessoa pode não ter esse déficit de atenção acentuadamente e ter essa hiperatividade, essa irritabilidade. Percebe então que é preciso entender e classificar os tipos de TDAH para sabermos como tratar, como acompanhar. Ele corre ou sobe nas coisas em contextos inapropriados, não é? Uma criança também é uma característica muito para pais e mamães observarem. Ele fica correndo, sobe no sofá, sobe na mesa, sobe na cadeira, sobe em cima dos outros, enfim, em cima do cachorro. Não é muito apropriado aquele comportamento, não é muito comum, eu vou colocar aqui entre aspas de novo, esse tipo de comportamento. Então ele fica correndo, chutando objetos e tal, às vezes até correndo o risco de machucar o dedo, mas subindo e correndo, arrancando coisas do lugar para subir em cima daquilo, às vezes é uma característica de criança, um sinal de hiperatividade ou de irritabilidade, né? É incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Então isso é muito clássico para a criança que tem a hiperatividade, não é? Esse déficit de atenção e hiperatividade, ele não consegue brincar, por exemplo, aqueles jogos que requerem mais atenção, mais reflexão, quebra-cabeças, por exemplo, montando um Lego, colorindo papéis, desenhos. Ele não consegue ficar por muito tempo ali quietinho, que logo ele vai agitar, vai jogar o papel para fora, porque aquilo não acaba nunca. Ele mal começou a pintar, por exemplo, aquelas tarefas, vamos colorir, né? Por exemplo, que você tem que usar vários lápis de cor e assim por diante e tal. Ele não tem paciência e logo joga do lado e não quer mais. O quebra-cabeças, por exemplo, está montando ali, depende de peça, ele erra uma peça, 3 ou 4 tentativas que ele não consegue, ele já joga tudo para cima, não quer saber. Alguns testes onde você tem um objeto aqui, um pedacinho de pau, alguma coisa, e tem que enfiar num buraquinho que ele não consegue 2 ou 3 vezes, já joga para o alto, já fala palavrão e joga tudo fora. Não tem esta concentração, esta paciência, digamos assim, para estes jogos, essas brincadeiras, essas atividades que requer mais atenção, mais calma, digamos assim. É a hiperatividade, é a irritabilidade, não é? Por não conseguir se concentrar em fazer aquilo. Mas a criança não tem consciência do fato, do porquê faz aquilo. Simplesmente tem esse tipo de comportamento, não é? É inquieto permanentemente, então nós já podemos ver isso. Todas as crianças são inquietas, todas as crianças elas são hiperativas. Sim, é por isso que eu digo que é preciso haver uma recorrência, uma combinação de sinais e sintomas.
entende? Mas quando percebemos que o tempo todo corre para lá, inquieto e tal, e vem, vai no colo e puxa a barra da calça, e pede isso, e pede aquilo, e brinca, começa a brincar com o gato, já joga o gato fora, começa a pegar um brinquedo, já não quer mais aquilo, e já quer trocentos brinquedos ao mesmo tempo, depois não consegue brincar com tudo ao mesmo tempo, e joga tudo fora, chuta. Essa inquietude também é uma característica importante, não é? E ele fala demais. Por ser extremamente hiperativo, irritado, ter um déficit de atenção, não conseguir concentrar, não conseguir fazer tarefas que ele vê que todo mundo está fazendo, fala demais. O tempo todo falando, sem parar. Então percebemos que, combinados com outros sinais, com outros sintomas, pode ser que estejamos falando de um TDAH. Outra coisa, deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída ou terminada, as frases dos outros, porque não consegue esperar. Eis aqui, portanto, uma característica muito comum em adultos. O TDAH, quem tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, uma das observações mais clássicas que nós fazemos é o interromper o outro. Ele não consegue controlar essa impulsividade de interromper o que o outro está falando. O outro começa um raciocínio, ele deduz que aquilo será dito, ele já interrompe, sempre está interrompendo o outro, cortando a fala do outro. É uma característica muito comum em adultos, não é? Sempre não ter paciência de esperar o outro concluir. Não ter paciência de escutar o outro até o fim, não é? Percebe que para a psicanálise, para o psicanalista, para os psicólogos, nós temos que aprender a escutar com calma e tal, e o TDAH tem essa dificuldade, uma dificuldade de dar o time do outro, esperar o outro concluir o seu raciocínio, ele está sempre interrompendo, sempre falando, mas tal, ele sempre está interrompendo a fala do outro, é uma característica muito importante, e sempre querendo, evidentemente, complementar, dar uma resposta cuja pergunta ainda não lhe foi formulada. Ângelo, também, muito bom dia para você, meu querido. Tem dificuldade para aguardar a sua vez, por exemplo, como em filas. Fila para quem tem TDAH é algo assim inaceitável, é algo torturante, porque tem que ficar ali, se ele tem hiperatividade, se ele tem irritabilidade, se ele tem inquietude, aguardar numa fila é algo desafiador, porque se ele é hiperativo, se ele tem essa agitação toda, imagine ficar então ali numa fila esperando, para ele é algo desafiador e tem uma grande dificuldade, né? Interrompe ou se intromete em conversas dos outros, jogos ou atividades alheias sem ser convidado. Então as pessoas estão ali, por exemplo, conversando, não precisa nem ser com ele, as pessoas estão conversando, ele se irrita por alguma coisa, ele vai, com licença, desculpe me intrometer, mas... e se intromete. Ou então as pessoas estão brincando alguma coisa, um joguinho, alguma atividade qualquer, ele vai lá e já começa a participar daquela brincadeira sem que tenha sido convidado. Muito comum em adultos também, não é? Em alguns momentos que observamos isso, não há maldade, não há intencionalidade de provocar mal, de desdenhar o outro, nada disso, ele simplesmente vai interagindo, vai chegando, vai participando, e para ele é absolutamente normal. Portanto, meu querido e minha querida, estamos falando do transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Hoje nós vemos na internet, não apenas com esse tipo de transtorno, mas com outros transtornos, as pessoas brincando, oi, eu sou TED, oi, eu sou autista, oi, eu sou disléxico, oi, eu sou narcisista, oi, eu sou border, oi, brincando com esse tipo, como se fosse chique, pertencemos a um grupo. Parece que pertencemos a um grupo D, TDAH, um grupo D, não é? Então, os famosos laudos nas escolas. Você que é professor, que é professora, sabe o que eu estou dizendo, a nossa preocupação enquanto docentes com a questão do laudo. Parece que é um prazer, é um orgulho, eu preciso ter um laudo para me enquadrar num grupo, não é? E não é disso que estamos falando. Nós estamos falando sobre a ótica da psicanálise da saúde mental, tá bom? Vamos pular aqui algumas coisas técnicas para falar para você, então, do tratamento, não é? Do TDAH. Bom, primeiro falar da causa.
Joel, muito bom dia para você. Estudos então apontam a predisposição genética e a ocorrência de alterações nos neurotransmissores, né? Dopamina e noradrenalina. Se eu disse no início que o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, acomete cerca de 5% da população mundial, independentemente da região, independentemente da etnia, do credo, enfim, então podemos entender que não trata-se de uma questão de ambiência familiar, mas uma questão genética, uma predisposição genética, já que ocorre no mundo inteiro sem que um TDAH entre em contato com o outro. Então, há uma predisposição genética, não é? Uma disfunção, digamos assim, dos neurotransmissores para que surja esse déficit de atenção e hiperatividade, não é? Algumas pesquisas indicam, então, que fatores ambientais e neurológicos podem também estar envolvidos, mas sobre este contexto, sobre a ótica winnicottiana, que é da ambiência, ainda há estudos em andamento. Portanto, não estou aqui afirmando que o ambiente, a forma, a castração, aquela fase do desenvolvimento psicossexual, enfim, o lar, o convívio com o papai, com a mãe, com o professor, com o coleguinha, sejam causas importantes para o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Não, não é isso que eu estou dizendo. Há estudos neste sentido para entender se pode haver um agravamento, já que cerca de 5% da população mundial, independentemente da região, da classe econômica, não importa, credo, etnia, não importa isso, são portadores de TDAH. Portanto, estamos falando de questões neurobiológicas, predisposição genética, ok? O TDAH deve ser tratado de modo múltiplo, combinando medicamentos em alguns casos. Estamos falando aqui de psiquiatria, não é? Não é o psicólogo, não é o psicanalista que vai prescrever um medicamento, geralmente ansiolíticos, antidepressivos e assim por diante, mas por um psiquiatra, combinando então com psicoterapia, que pode ser um psicólogo, pode ser um psicanalista, e fonoaudiólogo, se for o caso, se essa hiperatividade prejudicar a fala, não é? A silabação, digamos assim, da criança que por esta agitação excessiva não consegue falar direito, não é? Orientação aos pais, aos professores, para que adotem técnicas específicas para esse tipo de criança, esse tipo de aluno que apresenta o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tá bom, minha querida, minha querida? Se você achou que esse tema é interessante, se você acha que mais pessoas, alguns pais, alguns colegas precisam ou merecem saber mais a respeito do TDAH, encaminhe depois o link desta live para ajudá-los a entender, para ajudá-los a compreender o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, enfim, que tem o TDAH, tá bom? Sônia, também muito bom dia. Ok? Então assim nós encerramos nossa live de hoje, nesta semana que estamos falando alguns tipos de transtornos. Hoje ontem falamos do borderline, hoje estamos falando do TDAH. Tá ok, meu querido, minha querida? Que seu dia seja maravilhoso, um grande beijo para você. Tchau, tchau. Te espero aqui de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã no Projeto 626. Tchau, tchau.